Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Gênesis capítulo 40 ao capítulo 42. O capítulo 40 fala que José vai receber lá na cadeia dois altos funcionários do faraó, o copeiro e o padeiro. O copeiro é aquele que prova o vinho antes do faraó tomar, porque caso o vinho esteja envenenado, morre ele em vez do faraó. Então é cargo de confiança. E o padeiro também, que faz os pães, e os dois vão presos, porque Faraó indignou com os dois. E lá na cadeia, José está passando e vê que os dois estão assim, não estão com o semblante caído, e pergunta o que aconteceu. E aí eles falam que tiveram um sonho, né? O copeiro-chefe fala sobre o sonho deles, né? 3 cachos de uvas que ele espremeu e devolveu na mão do faraó, e o padeiro fala sobre o sonho dele, né? Que ele estava fazendo pão e 3 pães, e as aves de rapina comiam aqueles pães, e eles pediram a interpretação. José falou, Deus vai interpretar os sonhos, e ele fala primeiro pro copeiro que aqueles 3 cachos são 3 dias, que em 3 dias o faraó ia devolver o posto dele de novo, e ele ia servir de novo o vinho para o faraó, que era para ele lembrar de José, porque ele foi tirado da terra dele, estava ali naquele calabouço injustamente. E o padeiro, vendo a interpretação boa, pergunta dele, José fala, os 3 pães também são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai cortar a sua cabeça e as aves do céu vão te comer. Misericórdia, né? E aí, no dia do aniversário do Faraó, né, acontece isso, daqui a 3 dias. Ele restitui o copeiro ao seu cargo e ele mata o padeiro, né? Tira a cabeça dele e as aves vão comer, né, a cabeça dele e o corpo dele. Então José interpreta o sonho, mas o copeiro esquece dele e deixa ele no calabouço ainda. Só que agora, né, Faraó vai ter um sonho, e ele sonha sobre as 7 vacas magras e as 7 gordas, e as magras comem as gordas. Depois ele sonha sobre as 7 espigas de milho boa, e as mirradas, e as boas, e as mirradas comem as boas. E ele fica com aquele sonho inquieto, né? Chama as pessoas para interpretar e ninguém consegue interpretar. E aí agora, né, 13 anos, né, o padeiro-chefe agora vai falar para o faraó que quando ele estava preso, havia um hebreu lá que interpretou o sonho dele e do padeiro, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. E a Bíblia diz que Faraó mandou trazer José do calabouço. Presta atenção, José tem muita coisa a ver com Jesus. Os irmãos de José venderam Jesus. Os irmãos de José venderam José. E os judeus venderam Jesus. José agora sai do calabouço com 30 anos. Você vai ver que ele vai ser eleito pelo faraó, né? Designado como governador do Egito. O ministério de José como governador começa aos 30 anos. Você vai ver em Lucas capítulo 3 que o ministério de Jesus vai começar com 30 anos. Você vai ver que o faraó vai dar a José toda a autoridade, porque José vai interpretar o sonho dele. E o faraó conta o sonho para José, e José interpreta aquele sonho, diz que são 7 anos de bonança e 7 anos de fome, e os 2 sonhos se referem a isso, e porque ser duplo é porque Deus apressa em fazê-lo, e ele instrui o faraó naquilo que ele deve fazer, juntar homens que ajuntem celeiros, né? E que façam a contagem nesses 7 anos de bonança, para poder suportar os 7 anos de fome. E Faraó fica tão feliz com aquela interpretação, e fala, será que no Egito tem homem que tem a sabedoria dos deuses, olha só, de Deus, para resolver essa demanda, e elege José governador. Ou seja, abaixo do faraó, ninguém move uma palha no Egito sem passar por José. Tira o anel, põe na mão dele. E outra coisa interessante, ele vai dar para José a filha de um sacerdote, uma mulher pagã, para ele casar. Vamos ver a história de Jesus. José, então, recebeu toda a autoridade. Em Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus diz, toda a autoridade foi-me dada
no céu e na terra. Ó, e Jesus também hoje não move uma palha no universo sem a permissão de Cristo. O Pai deu a ele toda a autoridade. O faraó deu toda a autoridade a José e o Pai deu toda a autoridade para Jesus. José começou a reinar com 30 anos e o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos. José foi vendido pelos seus irmãos e Jesus foi vendido. Judas vendeu ele por 30 moedas de prata. É interessante. José casou com uma mulher egípcia e Jesus casou com os gentios, a igreja. Não casou primeiro com os judeus, com o do seu povo, mas ele vai casar com uma mulher estrangeira, que somos nós, a noiva de Cristo, a igreja gentia. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, Deus o Pai deu para ele casar primeiro conosco. Olha que coisa, olha a semelhança. E José vai governar o Egito e vai sobreviver à fome na terra. Então no verso 46 fala, era José da idade de 30 anos. Em Lucas 3 diz que aos 30 anos começou Jesus o seu ministério. José vai ter 2 filhos com Azenate, filha do sacerdote de On. Primeiro vai chamar Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer. E o outro vai ser chamado Efraim, porque Deus me fez frutífero nessa terra, né? E aí vai sobreviver agora a fome na terra. E agora Jacó vai mandar os seus filhos, porque havia fome na terra, para comprar mantimento no Egito. E eles vão descer até o Egito, menos Benjamim, que era o irmão de José, filho de Raquel, porque o pai protegia ele, porque era o único da Raquel que na cabeça de Jacó havia sobrevivido. Ele não sabia que José estava vivo. Quem estava vendendo os mantimentos pessoalmente era José. Ele era o governador da terra do Egito e todo mundo tinha que ir diante dele. Ele diz agora que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. É interessante que Jesus reconhece os judeus, mas os judeus não reconhecem Jesus. Em Romanos 11:8 diz que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Assim como os judeus não reconhecem Jesus, os irmãos de José não reconheceram José, porque ele estava vestido de egípcio. Ele era o faraó? Não, ele era o governador do faraó. E eles chegaram lá e José viu e reconheceu eles, né? E José agora acusa eles de serem espiões. Vai passar um aperto neles. E eles falam, não, nós não somos, não. Somos filhos de um homem, né? E fala a quantidade de irmão, mas um já não existe mais, que é ele. E José fala, vocês são espiões, né? E aí eles começam a falar na língua deles, né? Deus está nos castigando pelo que nós fizemos com José, né? E José está ouvindo aquilo tudo. E vai deixar Simeão lá e vai falar, ó, para provar que o que vocês estão falando é verdade, né? Você vai lá e vai trazer o seu outro irmão, né? No caso seria Benjamim. E aí eu solto esse seu irmão que está aqui. Primeiro prendeu eles 3 dias e depois fez isso com eles, né? Você está vendo como é que Deus está tratando com aquelas pessoas. É interessante isso, né? Durante 3 dias ficaram na cadeia e presos. Não reconheceram José. E depois desse prazo, José mandou eles de volta e devolveu o dinheiro, encheu eles de cereal, devolveu o dinheiro e eles chegaram em casa, né? E contaram tudo ao seu pai, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu com eles. E Jacó, não entendendo, falou de forma nenhuma, vocês vão levar o meu filho para esse lugar, que se eu perder ele ia perder a última lembrança de Raquel, sua mulher, Benjamim, né? E ali eles ficam durante um tempo, e Simeão ficou no Egito, sem saber que o que estava lá com ele era José. E agora eles, na aflição, acusados, falando, nós fizemos isso com José e Deus está fazendo isso conosco, né? Eles vão voltar para o Egito, vão comentar com seu pai, e o seu pai não vai deixar Benjamim voltar durante um tempo. Aí o cereal vai acabar, né? E eles vão ter que comprar comida de novo no Egito. Então Deus é o Deus que muda a nossa história.
tirou José da cadeia, levantou ele e colocou para sentar com o príncipe. A Bíblia diz que Deus erga do monturo o necessitado. E nessa manhã ele quer te erguer, te tirar da posição, porque você é um príncipe. Indiferente do que você está passando. Em João 12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sai desse marasma que você encontra. Deus quer salvar tu e a tua casa. Toma posse. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas os recebestes o espírito de adoção de filhos, do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. José era governador do Egito, mas você está sendo feito filho do Criador do universo. Não deixe a sua leve e momentânea tribulação arriar você, detonar você. Vai passando pela prova, toma posse da vida eterna. Peça a Deus para te encher do Espírito. Sirva a Deus e sirva ao seu próximo. E fique firme, porque brevemente aquele que prometeu vai voltar. Um grande abraço para você. Persevere na leitura da Bíblia. Não esqueça de dar o seu like aí, o seu joinha, e inscrever no canal. Em nome de Jesus, um grande abraço.